Olá, eu sou o Vicente do Estratégias Vitais e hoje nós vamos gravar um vídeo que foi como decorrência da última gravação, do último vídeo. Eu falei em meditação, e aí eu fiquei pensando se as pessoas sabem como meditar, né? Meditação é uma prática, é uma técnica interessante para melhorar a vida das pessoas, melhorar a concentração, o relaxamento, né? E eu fiquei pensando, falei, eu vou gravar um vídeo sobre esse tema. É um tema assim interessante. Poucas pessoas sabem, né? O que é meditação, não conseguem, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo. Então, primeira coisa, né, que a gente precisa entender é que no momento em que a gente vive, no momento em que a humanidade vive, né, existe um estresse muito grande, né, muito grande, e que todas as pessoas estão estressadas. Elas estão sempre muito apressadas, correndo atrás de alguma coisa, né? Quando na realidade o normal, o ideal seria você ter uma vida ritmada, mas dentro do controle. Então a gente percebe que as pessoas estão muito aceleradas. O planeta, o mundo, a vida está muito acelerada. Né? Isto provoca essa tensão geral. Né? Eu faria uma pergunta. Você se sente tenso, estressado? Você que está aí assistindo, né? Você que está aí assistindo o vídeo. Você sabe a causa, a tensão, desse estresse? Você sabe o que provoca? Ah, é meu trabalho. Pensa bem, né? Você vive a maior parte do tempo nessa tensão, cansado, dormindo mal, irritado? A sua vida é uma agitação constante? Se você responder sim para essas perguntas, eu diria que está na hora de mudar. Está na hora de mudar porque você pode ficar doente. Né? Esse estado de coisas não é normal. Né? Eu posso afirmar que não é um estado saudável. Eu não posso dizer que é um estado doentio, mas eu diria que não é um estado saudável. Porque, de alguma forma, ele não te agrada. Não é verdade? Eu perguntaria mais uma coisa: você conhece a causa dessa tensão, desse estresse? Mas a causa profunda, né? Como é que você gostaria de viver? Como é que você gostaria de ter uma vida, né? Muito bem. Vou te dizer que esta tensão não tem nada a ver com as coisas de fora, né? Ah, é o meu trabalho, é o trânsito, são as demandas que eu recebo, ah, que são as atividades que eu exerço, né? Dois trabalhos, os meus clientes, quer dizer, a gente tem um monte de resposta, mas eu posso garantir que essa tensão, esse corre-corre, ele está dentro de você. É um, é um, é um estilo que não está correto. O estilo de vida não está correto. E aí ele provoca toda essa tensão, essa pressão, esse estresse, essa irritação incansável, né? Se você observar bem o teu dia a dia, você está pensando em duas coisas. Ou você está pensando no futuro, naquele cliente que ficou de te ligar e não ligou,
naquela atividade que você tem que executar, exercer, tem naquele lugar que você tem que passar e ainda não passou. Aquela compra que você tem que fazer, que a tua esposa pediu, o teu marido pediu e você ainda não fez, são coisas que estão no futuro. Ou você fica pensando para trás, no passado, né? Ah, mas por que que eu fiz isso, né? Por que que eu falei aquilo com aquela pessoa, né? Por que, por que que eu chateei a pessoa, né? Quer dizer, eu não devia ter dito isso. Quer dizer, fatos, puxa, eu não devia ter falado aquilo com a minha mulher, com o meu marido, né? Eu devia ter tido uma conversa diferente. Então, a gente está preso em dois tempos. Ou está no presente, ou está no passado, ou está no futuro. No presente é que a gente não está. E esse estilo, né, que quando a gente diz futuro, é ansiedade. Você é um estado ansioso. Quando você fala do passado, é um estado depressivo. Né? Puxa, eu não devia ter feito isso. Né? Quer dizer, então, você está nesses dois estados. Você está pulando de um estado para o outro o dia todo. Né? E está esquecendo do presente. Né? Então, esse conflito, né, ele é consequência disso. Né? E aí o que que você precisa fazer? Você tem que fazer um retorno ao centro, né? Porque nem um furacão, nem num furacão, quero que vocês saibam, o centro do furacão, ele não acontece nada. No centro de um furacão existe uma paz absurda. Em volta é uma coisa maluca, mas no centro nada acontece. Então, a gente precisa voltar para o centro, né? É preciso voltar para o centro. E para isso, a gente precisa buscar sabedoria, né? E a sabedoria nada mais é que você transformar o seu eu interior, encontrar esse seu eu interior, né? E a gente fala, pô, mas eu não sei fazer isso, né? O que a gente precisa fazer é buscar a luz que nós temos em nós. Essa luz existe. Ela não está em outro lugar, ela está aqui no centro de nós. Para a gente conseguir isso, a gente precisa fazer um rearranjo nessa confusão interior que existe, futuro, passado, né? O presente acaba ficando perdido, né? E reorganizar cada canto desse nosso eu, você entende? Colocar as coisas no devido lugar, né? Então, a sabedoria nada mais é que o conhecer-se, né? Ao invés de saber tudo. Você sabe tudo de fora, né? O que está acontecendo no esporte, na política, na cidade, na sociedade. Tudo de fora você sabe, mas você não sabe o interior como é que está. Então, sabedoria nada mais é que a busca do autoconhecimento, né? Se autoconhecer, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Nesse estágio de autoconhecer-se, surge a tranquilidade, né? Você vai conseguir encontrar um momento de relaxamento, de contentamento profundo. E, a, e, a, e nesse momento você vai sair de um estágio que é um peão, né, para um estágio assim onde você vai encontrar um silêncio pleno de canções, de mensagens, de sons que você não imaginava, né? Uma das coisas, né, a gente quando você está, quando nós estamos nesse corre-corre, né, que é futuro, passado, preciso fazer, deixei de fazer, e essas coisas todas, a gente não tem consciência da gente. Então,
Para você atingir a sabedoria, você tem que buscar essa consciência. Para você buscar essa consciência, você tem que estar presente. Então, o que acontece? Você vai conversar com uma pessoa, ela começa a falar, você interrompe e já fala alguma coisa, já complementa. Você entende? Não, para. Escuta. Esteja presente na conversa, escute o que a outra pessoa está falando, depois você responde. Ah, eu não consigo, Vicente. Eu não consigo ficar parado, a pessoa está falando, eu quero falar junto. Então, o que a gente precisa fazer? Aprender algumas coisas. Respirar. O respirar é fundamental. Eu tinha um problema que minha mãe falava que a respiração não dá volta, né? Você faz assim. Já não sei se vocês já sentiram isso, mas a minha mãe falava que a respiração não dava volta, né? Então hoje, depois que eu comecei a aprender a fazer esses momentos de respiração, então a respiração deu a volta. Ela foi até lá no fundo e voltou. Eu desço o elevador, né? E falo, eu não vou pensar nada. Fecho os olhos, eu moro no 10º andar. A hora que eu chego no térreo, na garagem, não pensei em nada. Por quê? Eu exercitei isso, né? Eu exercitei isso. Então, o grande lance é você estar consciente. Ter consciência de você, daquele momento em que você está. Você está no momento, esteja consciente. Eu estou aqui agora. Eu estou fazendo isso agora, né? Então, se você não relaxa, não pode porque está com a cabeça cheia de pensamento. Você entende? Não para de pensar, né? Não para. Então, o que você precisa fazer? Você precisa começar a entender isso, que você precisa parar de pensar. Ah, Vicente, mas como eu vou fazer isso? Eu tenho que trabalhar, tenho que atender meus clientes, eu tenho que resolver um monte de coisa. Não dá para ficar sem pensar. Eu sei que na hora em que você, durante o dia em que você está, né, no meio das atividades, você não consegue, mas você precisa encontrar um momento e começar a exercitar isso, e se deixar de pensar, fazer com que os pensamentos desapareçam, né? Quer dizer, então, a gente precisa exercitar isso, né? A gente, na vida da gente, né, a sociedade obriga você a ter sucesso. Você não pode, a pessoa sem sucesso não tem valor nenhum. Quando na realidade não é assim, né? Quando a gente fala em sucesso, é a pessoa ter uma casa boa, um cargo bom, dinheiro no banco, você entende? O carro mais novo. Quer dizer, isso mostra que você tem sucesso. Quando na realidade são coisas externas. São coisas que você pode perder. E aí, você vai deixar de ter sucesso? O sucesso é muito mais encontrado quando você está na paz. É fácil? Não. Sabe por que não? Porque você está ligado fora. E o fora está te cobrando o tempo todo. Realização, sucesso, metas, você tem que achar as metas, né? Você está o tempo todo competindo. Às vezes você não sabe com quem, mas você está numa competição, né? E aí você percebe o seguinte, né? Quando você é amado pelas coisas que você tem, porque o que acontece muito é o seguinte, né? Uma pessoa, por exemplo, bem estabelecida, com bens, carros, e está sempre na sociedade e tal, ele é admirado por essas coisas que ele tem, né? E não pelo valor. Às vezes as pessoas não conhecem, as pessoas externas não conhecem você internamente, intrinsecamente. Conhece os teus
os teus bens, o teu sucesso, as tuas conquistas. Pô, que legal, foi viajar para o exterior, foi viajar para o Nordeste, né? Coisas assim. Você é admirado, amado por essas coisas. Se por acaso você perde, você vai perceber que essas pessoas que te admiravam desaparecem. Aí o vazio bate em você. Então, o que a gente precisa? A gente precisa encontrar esse momento, né? Esse ponto onde você se encontra com você, né? E aí você vai mostrar que você é único. Não tem dois Vicente, tem um só, entende? Você gosta desse Vicente ou você vai gostar de um outro, certo? Então, a gente precisa descobrir esse ponto em que a gente tem um valor intrínseco, né? E a meditação é uma ferramenta. É fácil de aprender? Não digo que é difícil. Por exemplo, existe na internet, você procurar por lá, professor de aulas de meditação, você vai encontrar um monte, né? Eu tenho um método muito simples, né, que eu acho muito simples, porque eu aprendi assim e eu entendi as coisas assim e eu venho fazendo dessa maneira. A hora que eu quero ficar sem pensar, eu fecho os olhos. Se eu quiser imaginar uma flor, eu imagino a flor, fecho os olhos e imagino a flor. Ela está aqui na frente. É fácil? Não. Pensa que foi de um dia para o outro que eu consegui? Não. Pensei bastante, tentei bastante, li muito. Né? Eu estou falando algumas coisas desse livro do Osho. Ó. Não sei se dá para ler, ele fica invertido, mas é Meditação para Pessoas Altamente Ocupadas, né? Pessoas ocupadas. É um livro fala só as meditações do Osho. Ele ensina vários métodos de meditação. Só que essa meditação que eu faço não foi daqui que eu tirei. Eu li esse livro todinho, né? Anotei as coisas que eu achei importante e fui me desenvolvendo, né? Então a gente precisa dedicar um momento para a gente, um momento único. Você pode falar assim, mas que hora que eu vou fazer isso, Vicente? Olha, você acorda que hora? Às 6? Então acorda às 5h15, 5h30, e faça meia hora de um momento só para você. Mas não é para pegar o celular e responder mensagem. Não, o celular não deve entrar nesse momento. Você pode até programar uma musiquinha, deixar ali no fundo, programar o alarme para daqui 20 minutos ele parar, né? Pode fazer isso, mas abrir o celular no e-mail, no WhatsApp, na rede social para ver se você está tendo curtida, não vai funcionar. Então escolhe um momento do dia, ou antes de deitar. Você fala, bom, vou ficar aqui 15 minutos de olho fechado. Aí você vai perceber uma coisa interessante. Eu vou mostrar aqui, eu rabisquei aqui no caderno, e eu espero que vocês entendam. A mente da gente, acho que dá para entender aqui assim, né? Vou ficar aqui meio por trás. Então aqui é o seguinte, ó. A mente da gente, ela funciona assim. A hora que você fecha o olho, fecha os olhos para se concentrar, você vai perceber a mente da gente como uma metralhadora. Isso dá cada tracinho desse, ó, é um pensamento que a mente joga para você. Ela joga milhares, não sei nem quantos são por minuto, mas são muitos pensamentos, coisas que ela acha importante, ela vai colocando, coisas atuais, coisas antigas, coisas de amanhã, vai te bombardeando aqui assim, ó. Muito bem, você está no primeiro, fechei o olho agora, né? E ele está acontecendo isso. Aí você fala, não, eu vou fazer, eu vou aprender a meditar. E aí você começa a fazer isso. Os primeiros dias, semana, 10 dias, sei lá, um mês, vai ficar assim. Ó. Se você desistir,
A hora que você fechar o olho vai acontecer isso. Mas se você insistir, a mente vai perceber o seguinte, que ela joga um monte de pensamentos aqui e você não segurou nenhum, porque o que a mente quer que você faça? Que você retenha um pensamento. Putz, olha, foi bom, lembrei disso. Opa, lembrei mais disso. Né? A mente quer que você faça isso. Você capte, segure um pensamento desse aqui, certo? Se você não segura, você deixa ela bombardear, deixa ela metralhar você com milhares de pensamentos, você não retém nenhum, vai começar a acontecer isso aqui, ó. Ela vai bombardear você, de repente um espaço entre os pensamentos. Não é assim nessa ordem, né? Sobra um espaço, ela bombardeia, dá uma paradinha e começa de novo, né? Vai fazendo isso aqui. E você insistindo em não pegar nenhum, não reter nenhum, porque ela quer que você retenha um desses pensamentos que ela está jogando aqui. Num outro estágio, depois de algum tempo, você vai perceber o seguinte, que ela continua jogando pensamentos. Só que o intervalo entre alguns pensamentos, agora aqui não é um pensamento, aqui é um conjunto de pensamentos. E esse daqui tem um intervalo. Você está entendendo? Tem um intervalo. E aí esse intervalo é maior, ele vai ficando maior. Ele te joga um pensamento, aí ele fica parado, assim, de repente ele joga outro. Ele quer que você segure um. Passou o tempo, ele vai fazendo isso aqui, ó. Esses tempo entre os pensamentos vão ficando maiores. Até que chega um momento em que ele vai soltar um pensamento aqui, ele vai ficar um período longo sem pensamentos e solta mais um, depois mais um período longo sem pensamento, até que você não vai pensar mais. Ele não vai botar mais pensamento para você, porque ela cansou de botar pensamento e você não reteu nenhum, não reteve nenhum. Nesse momento, você está meditando. Quanto tempo leva? Não sei. Não foi pouco tempo para mim. Mas eu não desisti. Essa ferramenta, se vocês conseguirem fazer isso, eu tenho certeza que vocês terão, ao terminar o tempo que vocês marcaram, lá 10, 15 minutos, que vocês ficaram sem pensamento, vocês estarão bem. Vocês vão falar, que experiência. E a partir daí, você faz isso a hora que você quer. Você não precisa falar, nossa, vou fechar o olho e vai vir aquele monte de coisa. Não vai, ele vai fazer isso. Mas você imediatamente para, não pensa mais nada. Ali desaparece os pensamentos. Você gostou do pst? Acontece isso mesmo. Então, desaparece os pensamentos e a tua mente fica vazia. Esse é o momento da meditação. Nesse momento, você pode colocar um pensamento, alguma coisa que você queira resolver. Eu estou com um problema pendente, um problema que faz tempo que eu não consigo resolver. Nesse momento da mente vazia, você vai lá e fala, como eu resolvo este assunto? Você fala para o universo. E não fica esperando a resposta na hora. Não se preocupe com a resposta, porque como vem a resposta não é problema seu, é problema do universo. Então, meus amigos, a meditação é uma ferramenta espetacular. O Osho, nesse livro aqui, ele diz o seguinte, que se a humanidade meditasse mais, nós teríamos metade das doenças. Metade das doenças não existiria. Então, o resultado comigo foi muito bom, porque hoje eu respiro muito tranquilo. Eu caminho, por exemplo, todos os dias eu caminho 3
2, 3, 4 quilômetros, às vezes quando ontem, ou semana passada eu abusei, caminhei 5 quilômetros, né? Cansei pra caramba. Mas nessas caminhadas você vê que o teu organismo ele resiste mais, ele responde mais e o cansaço desaparece rapidinho. Por quê? A tua respiração mudou. Porque na meditação a respiração muda. Então, por exemplo, quando você respira, uma das técnicas, né, é você, depois que você está conseguindo respirar, você sentir o respirar, sentir o batimento cardíaco, se concentrar no batimento cardíaco. Não ouvir mais nada, só o batimento cardíaco. Se concentrar no sangue correndo nas veias. Ah, Vicente, eu não consigo isso. Consegue. Não é amanhã, mas você consegue. Quando conseguir, você vai falar, caraca, eu consegui. Então, meus amigos, a meditação é uma ferramenta maravilhosa. Uma ferramenta que merece atenção nossa. Você pode meditar caminhando. Ah, eu fecho o olho caminhando? Não. Você vai se concentrar, você vai... O grande lance que eu falei era a questão de você estar consciente. Você tem que estar presente no que você está fazendo. O que eu estou fazendo? Caminhando. Então, eu vou estar presente ali. Você pode pôr até uma música de fundo, assim, no ouvido, para ouvir, né? E ir caminhando com aquela música, ou alguma mensagem interessante. Mas se pôr uma mensagem interessante, você vai perceber que você só ouve a mensagem. Os carros passam e você nem percebe tal a concentração que você adquire. Então, meus amigos, eu gostaria de ouvir de vocês aí nos comentários, né? Quem fez o teste, né? Quem tentou, né? Como é o primeiro passo que você vai fazer? Você vai escolher o horário em que você vai fazer alguma coisa sem interrupção. Escolher o horário. Escolher o tempo inicial que você vai ficar. Eu vou ficar... Ah, eu não consigo, eu não tenho paciência. Para com paciência. A hora que você conseguir meditar, você vai ver como é que a paciência aparece, né? Você tem que persistir. Disciplina. Primeiro, consistência. Todo dia você vai marcar no dia tal, no horário tal, naquele horário é para isso, né? Ou você faz pela manhã, que é um horário excelente, ou à noite, poucos minutos antes, 20 minutos antes de dormir. Preferencialmente sentado, para que a consciência daquele momento entre em você. Segundo momento, primeiro estágio você escolhe o horário, segundo você escolhe o tempo e terceiro é um compromisso que você tem com você. Você tem que fazer todos os dias, incansavelmente. Eu tenho um mantra que eu faço antes de deitar, pode ser a hora que for que é deitar, eu repito esse mantra 10 vezes. 10 vezes eu repito. Não importa o horário que eu vou deitar. Esse mantra eu faço 10 vezes a hora que eu estou deitando. A hora que eu acordo, 10 vezes eu repito esse mantra, antes de levantar para a cama. Levantar da cama, desculpe. Então, pessoal, é disciplina. Ah, eu não consigo. Pronto, você não vai conseguir. Você já pôs isso na cabeça, você já determinou que você não vai conseguir. Você não tem que falar que eu não vou conseguir, você tem que falar assim, eu vou tentar. Eu vou me dispor a isso. Porque quando a gente coloca afirmações negativas, elas são muito fortes. O subconsciente está jogando isso. Você não consegue, cara, para. Né? Então, meus amigos, eu espero que eu tenha mostrado para vocês que tudo que acontece externo não está externo, está interno, dentro de você. Entende? Ele está em você. E como é que você vai resolver isso? Adquirindo o hábito da meditação.
esse assunto não encerra por aqui, não acaba, ele não se esgota, né? É um assunto amplo, né? Olha a grossura do livro do Osho, né? Só falando de meditação, né? Aqui ele fala de 50 tipos de meditação diferentes, né? Então, você faz andando, você faz deitado, você faz sentado, você faz lavando louça, né? Quer dizer, todo momento em que você tiver para você estar presente. Eu, por exemplo, que lavo louça aqui em casa, esse é um dos momentos para mim importantíssimo, né? Então, pessoal, eu espero que com esse vídeo, com essas informações, vocês se disponham a fazer meditação, a praticar. Eu gostaria de receber de vocês nos comentários algumas informações, o sucesso ou a dificuldade que vocês estão tendo. E se isso acontecer, eu faço, eu vou anotar todas essas dúvidas e vamos voltar a esse assunto, porque ele não se esgota, né? A gente pode trazer outras técnicas, trazer outras maneiras de você fazer, que pode ajudar nesse momento para vocês conseguirem fazer. Então, eu gostaria de que vocês fizessem, tentassem, né? O vídeo ficou muito longo, né? Eu não queria um vídeo tão longo assim, mas o assunto não tem jeito. Mas eu espero que ele seja útil. Percam esse tempo, assistam o vídeo, né? Observem principalmente isso daqui que a mente faz. Aqui, vai começar aqui, ó. É um bombardeio de pensamentos absurdo. Então, observem essas coisas, anotem as dificuldades que vocês estão tendo, se está tendo interrupção, né? Coloque nos comentários. Eu gostaria de receber os comentários. Se tiver comentários interessantes, comentários com dúvida, eu respondo os comentários. Eu leio todos os comentários dos vídeos, né? Eu tenho poucos vídeos ainda, então eu posso fazer isso. Então eu anoto, eu observo, leio os comentários. Então deixe os comentários no final do vídeo para que vocês possam melhorar, né? Eu vou pedir para vocês, para quem teve a paciência, né, de ficar até esse final do vídeo, anote nos comentários, né? Eu vou tentar meditar. Eu vou tentar meditar. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha sido útil, né, esse assunto, que ele seja, que vocês levem avante essa tentativa, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ah, esqueci, não esqueçam do like, se inscrevam no canal, né, para receberem as notificações e até o próximo. Fui. Fiquem com Deus.